Nesse vídeo eu vou te ensinar como você vai poder construir sua própria planilha de investimentos de uma maneira simples e eficiente, sem precisar de recursos super avançados no Excel. E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, para aqueles que estão caindo aqui de paraquedas, o meu nome é Igor e eu sou fundador do Gênios do Excel. Nesse vídeo aqui eu vou te dar 3 dicas de como você vai poder construir a sua própria planilha de investimentos usando apenas recursos simples e fazendo com que ela pareça uma planilha completamente profissional. E assim, essa terceira dica que eu vou te dar vai simplesmente transformar a cara da sua planilha de uma planilha básica para uma planilha profissional. Então fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar essa dica. Mas então antes da gente passar aqui para a tela do meu computador para mostrar para vocês como a gente vai criar passo a passo a nossa tabela de simulação de investimentos, já vai deixando o seu like aqui e se inscrevendo no canal, porque assim o algoritmo do YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e vai te enviar mais os nossos vídeos, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então vamos lá galera, só para dar um apanhado geral aqui e mostrar para vocês a planilha que a gente vai construir para simulação de investimento, é essa daqui, beleza? A gente vai colocar investimento inicial, nosso aporte mensal, nosso período, o tipo de investimento que a gente quer. E aqui ela vai calcular para a gente qual é o nosso valor investido, o nosso juros recebido e o nosso valor total, beleza? Então vamos lá agora passar para uma planilha em branco que eu vou mostrar para vocês como a gente vai chegar do zero até uma planilha parecida com essa daqui. Bom, então agora aqui numa folha em branco, vamos lá escrever a nossa planilha. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui? Bom, antes da gente entrar aqui, eu já vou começar dando de cara para vocês a primeira dica que eu falei para vocês, que é questão de organização. Aqui a gente não vai simplesmente começar digitando aqui o que a gente precisa, a gente vai alterar o nome da planilha aqui, da nossa folha. E por que isso, Igor? Porque quando a gente começa a ter várias folhas, o nome da folha é importante para identificar no Excel aonde a gente vai trabalhar, beleza? Principalmente quando você começar a mexer com VBA. Mas vamos lá aqui agora, vamos chamar assim de... Vamos colocar o mesmo nome dele da outra planilha, vamos colocar relatório detalhado. Pronto. Agora aqui no relatório detalhado, o que a gente vai precisar colocar? Bom, a gente precisa colocar qual é o nosso valor inicial, é o valor inicial do nosso investimento. Aqui vai ser o nosso aporte mensal. Aqui deixa eu só aumentar a letra para 12 aqui. Eu cliquei aqui no cantinho ó, e cliquei aqui para aumentar a letra. Então aqui ele já vai estar em 12. Aqui eu já vou ajustar, só dar um duplo clique aqui na linha que ele já ajusta automaticamente o tamanho para a gente. Aqui agora o que a gente vai colocar? Vamos colocar o nosso período e vamos colocar que a gente vai entrar em mês, para deixar claro para o usuário que estiver usando a planilha que a gente está fazendo, porque não necessariamente só a gente vai usar a planilha que a gente está fazendo, né? Então a gente tem que deixar claro aqui qual é o período que a gente está colocando, se é em mês, se é em dias, se é em anos. Mas vamos deixar em meses aqui, beleza? Vou dar um duplo clique aqui para poder dar um auto-fit aqui. Aqui a gente vai colocar o nosso tipo de investimento, eu vou chamar tipo investe, vamos aumentar aqui. Pronto, então aqui são os valores de entrada que a gente tem que dar, né? É o nosso valor inicial, é o nosso aporte mensal, é o nosso período em mês e o nosso tipo do investimento. Agora a gente vai montar uma tabela para a gente entrar as nossas contas, né? Então vamos lá, o que a gente precisa colocar? Aqui a gente vai colocar um detalhamento por mês. Aqui depois a gente vai colocar o nosso valor inicial em cada mês. Depois a gente vai criar uma coluna aqui para poder calcular quanto a gente vai ganhar de juros em relação ao valor inicial no mês. Beleza? E aqui a gente vai colocar o nosso valor final. E o que é esse valor final, Igor? Esse valor final eu estou chamando de valor inicial mais juros mais o nosso aporte mensal. Eu estou levando em consideração aqui que a gente vai colocar o nosso aporte mensal no final do mês. Então aqui no primeiro mês a gente vai ter o valor inicial, os juros que vai ser calculado a partir desse valor inicial e no nosso valor final vai ser a soma desses dois aqui, mais o nosso aporte mensal, beleza? E aí quando a gente passar para o próximo mês, quem vai ser o nosso valor inicial? O nosso próximo valor inicial aqui vai ser o nosso valor final aqui, beleza? Por quê? Porque foi o quanto a gente vai começar nesse mês, é o quanto a gente terminou no mês passado. Aqui o que a gente pode colocar, para não fazer direto e deixar claro, vamos passar essa coluna para cá, e aqui a gente vai colocar valor inicial mais juros. Eu vou colocar assim só para ficar mais claro de ver, mas quando vocês estiverem fazendo, se vocês não quiserem, não precisa colocar, beleza? Tá, agora a gente vai criar o nosso banco de dados aqui de detalhamento, né? Ó, então vamos lá, a gente vem cá, centraliza aqui, eu gosto de colocar um negrito, vamos aumentar a letra aqui, eu gosto de colocar 16 ou 14 no título, e aqui no resto da planilha a gente deixa com 12, beleza? Só para deixar o título um pouco maior, vamos colocar aqui agora. Mês 1, mês 2, mês 3, mês 4... E aqui a gente vai poder estender até quando a gente quiser, mas depois a gente faz isso. Vamos colocar aqui agora. Valor inicial, valor final, isso aqui tudo a gente vai calcular. Tá, e agora aqui a gente tem que colocar os valores que a gente quer sair, né? Que a gente quer mostrar na nossa simulação. Então aqui a gente vai colocar o nosso valor investido, que é quando a gente colocou o nosso total, vou chamar assim, total juros, que é quanto o juros rendeu pra gente. E aqui
eu vou colocar valor total. Levando em consideração que o valor total é quanto a gente vai ter de dinheiro no final do nosso período de investimento e que ele vai ser o nosso valor investido mais o nosso total de juros, beleza? Então vamos aqui colocar uma tabelinha, seleciona, vamos colocar um gradeado aqui, pronto. Vou colocar um gradeado, aí eu gosto de colocar um gradeado mais espesso por fora. Aqui a gente coloca negrito e aqui a gente pode colocar uma corzinha também, vamos colocar um amarelo, igual a gente colocou ali antes. Pronto, vou aumentar um pouquinho aqui. Vamos acabar de formatar aqui, ó, que a gente não fez. Vamos colocar aqui, negrito, centralizado, tamanho 14. Vamos dar um autoajuste aqui. Eu gosto de deixar um pouquinho maior para falar a verdade. Pronto, agora vamos selecionar aqui. E vamos criar uma tabelinha igual a gente fez aqui do lado. Vamos colocar um grid assim, um grid exterior mais espesso. Vamos colocar um verde aqui. Vamos pôr esse verdezinho aqui. Se vocês quiserem mais cores aqui, é só vir aqui, ó, mais cores. Aí pode ou selecionar por aqui ou vir em personalizar e aí você coloca a cor que você quiser, beleza? Vamos colocar um verdezinho aqui, vamos pôr isso daqui. E aí eu acho que fica muito agressivo esse preto com esse verde. Então eu venho cá e mudo a letra, coloco o branco, beleza? Vamos colocar aqui que a gente vai começar o nosso investimento com R$ 1.500. A gente vai dar um aporte mensal de R$ 600. E a gente quer analisar esse investimento aqui durante um período de 10 anos, beleza? Então 10 anos, um ano tem 12 meses, então, se um ano tem 12 meses, logo 10 anos tem 10 vezes 12, ou seja, são 120 meses, beleza? E o nosso tipo de investimento. Aqui no nosso tipo de investimento, vamos deixar ele pausado aqui, congela essa informação aqui, daqui a pouco a gente volta nela, beleza? Vamos aqui agora, acabar de formatar aqui, vamos colocar aqui o mesmo verde, o branquinho. Vamos colocar o gradeado aqui, beleza? E aqui agora, como a gente vai fazer a nossa análise até 120, é legal a gente colocar a nossa tabela aqui até 120. Então a gente vem cá e arrasta, ó. É só você arrastar, marcar 3 assim e ele já completa a sequência, ó. 21, 22, E agora a gente pode arrastar aqui até 120, beleza? Agora a gente dá um Ctrl setinho pra cima pra ir pra cá. Vamos completar essa nossa tabela com um gradeado aqui, ó. Vamos marcar todo o nosso banco de dados até 120. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Vamos colocar um gradeado externo, assim, mais espesso. E eu gosto de deixar tudo centralizado, beleza? Ó, centraliza todo mundo. Aqui outra coisa que é legal a gente colocar, é a gente colocar aqui em forma de moeda. Então a gente vem cá, seleciona, vem aqui em opções e coloca nossa apresentação em moeda. Aqui no nosso valor inicial, vamos começar a construir agora a nossa planilha. Colocar as fórmulas na planilha, para ela poder calcular tudo automaticamente, beleza? Ó, aqui falta centralizar. E deixa eu mudar assim, vamos pensar que a gente vai ter um investimento aleatório aqui e ele vai ter um rendimento mensal de 0,38% ao mês. Então a gente vem cá, vamos colocar ele em porcentagem para ficar mais claro, 0,38. Vamos falar que a gente vai ter aqui um tipo de investimento que vai render 0,38%, só para a gente colocar nas contas, beleza? Então vamos lá. Quem vai ser o nosso valor inicial? O nosso valor inicial do primeiro mês vai ser o valor que a gente está começando, beleza? Então o que a gente vai fazer? A gente vem cá e coloca igual e vai falar que é simplesmente essa célula aqui. A gente vem cá e dá um Enter. Então pronto. Então essa parte aqui tá feita. Quem é os juros? É quanto a gente vai ganhar de juros nesse mês. E como que a gente calcula o valor dos juros recebidos nesse mês? Bom, é só a gente pegar esse valor aqui vezes a nossa taxa de juros. Então vai ser igual esse daqui vezes esse daqui. Só que aqui uma coisa importante. Quando a gente der um Enter aqui, ó, deixa eu fazer isso para vocês verem. Se a gente der um Enter aqui, vai funcionar perfeitamente. Mas quando a gente for arrastar a célula para baixo aqui, olha o que vai acontecer. Ele pegou a célula de baixo, ele não está mais pegando os 0,38% ao mês. Por que isso acontece? Porque aqui a gente não travou a nossa célula. Então, quando a gente vier aqui e selecionar, a gente aperta F4, porque ele vai travar as referências da célula. Isso significa que quando a gente deslocar a nossa fórmula para baixo, ele vai continuar pegando aquela célula ali, beleza? Pode ver que aqui não vai mudar em nada. Beleza. E agora, valor inicial mais valor de juros. Isso aqui é só didático, é só para falar que a gente vai pegar a soma dos dois. Então, a gente vem cá, esse daqui, mais esse daqui. Pronto. E aqui, no final do mês, que é o valor final, a gente vai dar um aporte mensal. E quanto vai ser esse aporte mensal? Vai ser aquele valor ali. Então, a gente vem cá agora e fala que o nosso valor final vai ser esse valor aqui, que é o valor inicial, mais os juros, mais o valor do aporte mensal. Beleza? Lembrando aqui que a gente tem que fazer a mesma coisa, aperta F4 para travar as referências de deslocamento da nossa célula. Dá um Enter e pronto. Beleza. E agora, quem vai ser esse valor aqui? O valor inicial agora não vai mais ser esse valor aqui, que é igual a esse valor aqui. O valor inicial vai ser o valor final do outro mês. Ou seja, eu vou começar o próximo mês de acordo com o tanto que eu terminei no outro mês. Então a gente pode vir aqui e falar assim, ó, que, opa, esse valor aqui é igual a esse valor aqui.
E a gente vem cá e dá um Enter. Quem é o nosso valor de juros? Mesma coisa, não é? É esse daqui vezes o valor de juros. Então a gente só vir aqui e arrastar para baixo. Pronto, vamos ver se deu certo? Olha aqui, ó. É esse daqui vezes a nossa célula ali em cima correspondente às porcentagens do juro. Então a gente vem cá e dá um Enter. Quem é o nosso valor? Valor inicial mais juros, só a gente completar aqui. Mesma coisa. Vamos conferir esse daqui mais esse daqui. E aqui o nosso valor final vai ser a mesma coisa. Vai ser esse daqui mais o nosso aporte mensal. Então a gente pode simplesmente vir aqui e arrastar também. Esse daqui mais o nosso aporte mensal. Igor, mas por que você já não arrastou todo mundo para baixo aqui? Teve que você escreveu a segunda linha de novo. Vocês concordam comigo que se eu tivesse arrastado aqui as fórmulas de todo mundo, na hora que eu tivesse arrastado aqui na primeira coluna, aqui ia estar 1.500, porque ele ia estar pegando esse valor aqui. Porque olha aqui, ó, esse valor aqui é igual a esse daqui. Só que esse valor aqui, ele não é mais igual a esse daqui. Esse valor aqui é igual a esse valor aqui. E aqui, como a gente estava no primeiro mês, não tinha como a gente pegar esse valor aqui igual a esse valor aqui, entendeu? Não tinha, porque esse aqui era o nosso primeiro valor. Então, por isso que a gente escreveu a segunda linha aqui, beleza? E agora aqui a gente pode simplesmente arrastar a fórmula de todo mundo. E aí ele já completa automaticamente, quer ver, ó? Calculou esse mais esse mais o aporte mensal, beleza? E aqui agora a gente vai até o final. É só a gente arrastar, mas como a gente tem 120 células, para baixo a gente não precisa fazer isso. A gente vem cá, dá um duplo clique, ó, tec, e ele vai completar pra gente automaticamente até o final. E olha que legal. Aqui no último mês do nosso investimento, com essa configuração de investimento, a gente tem uma previsão de R$ 93.373,12, beleza? Então agora que a gente já tem a nossa tabela aqui montada, a gente vai passar agora para visualização. Então vamos lá. Quem vai ser o nosso valor investido? Bom, o nosso valor investido vai ser igual a 1.500, que é o nosso valor inicial investido, mais o aporte mensal, vezes 120. E por que isso? Porque a gente vai aportar cada mês R$600. 600, 120 vezes. E a gente tem que levar em consideração que a gente está começando o nosso investimento com R$1.500, beleza? Então a gente vem cá e clica em OK. Agora, a gente vai passar para o total de juros. Como é que a gente vai calcular o total de juros? É simplesmente a gente somar quanto a gente teve com juros aqui, concorda? Então é esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Beleza? Então, a gente vai usar uma fórmula que chama soma, que a gente vai somar variáveis, né? Então a gente vem cá igual soma, o igual é para falar para o Excel que a gente vai usar uma fórmula. Chega aqui, completa, dá um tab e vamos selecionar o nosso intervalo, que é daqui até a última linha da nossa planilha. Então, para a gente deslocar daqui até a última linha, você vai segurar Ctrl, Shift e para baixo, que ele vai até a última célula preenchida. Tá vendo aqui, ó? D8 até D127. Então a gente vem cá, fecha parênteses e dá um Enter. Pronto. Então aqui é o valor que a gente já tem, que a gente ganhou com juros nesse nosso período de 120 meses, levando em consideração que a gente teve um aporte inicial de 1.500, um aporte mensal de R$600 e um rendimento. Só lembrando que isso daqui é uma previsão e eu tô pegando um valor de rendimento aqui aleatório só pra gente ter uma ideia melhor, beleza? E aqui, qual vai ser o nosso valor total? Bom, nosso valor total vai ser esse daqui, que é o nosso valor de juros, mais esse valor aqui. Pronto, então a gente tem 93.373,12. Se a gente for lá aqui no valor final e na última célula, a gente tem que ter exatamente esse valor aqui. Vamos lá conferir, ó. R$93.333,12. Beleza? E agora eu quero passar para vocês a segunda dica. É onde a gente vai começar a colocar uma cara mais profissional nas fórmulas dessa planilha, beleza? Até aqui, nada de complicado em relação a fórmulas. Para falar a verdade, até aqui, o que vocês acharam? Comenta aqui o que você achou até aqui da nossa planilha. Você tá achando difícil fazer até agora? Você tá achando fácil? Tá achando a aplicação das fórmulas complicadas? Comenta aqui para eu saber a sua opinião. Só fazendo um recapitulativo aqui, o que a gente já usou até agora? A gente usou fórmula aqui, que foi a fórmula soma. A gente usou a fórmula aqui, né, para calcular os juros, que a gente falou que é esse daqui vezes esse daqui, que é uma fórmula que a gente criou. Aqui a gente usou uma fórmula para somar, foi esse mais esse. A gente poderia também ter usado a fórmula soma aqui, igual a gente fez aqui, não tem problema, daria o mesmo resultado. E aqui também, ó, a gente somou aqui e aqui. E aqui também a gente poderia ter usado a fórmula soma, beleza? Só que o que acontece aqui se a gente deixar assim? Vamos supor agora que não quero mais avaliar em 120 meses, eu quero avaliar apenas em 60 meses. Olha o que vai acontecer. Ele mudou todo o nosso cálculo aqui, ele mudou o nosso valor investido, porque a gente diminuiu o nosso período de meses, mas ele não mudou o quanto a gente ganhou em juros. E por que isso aconteceu? Porque aqui a gente está levando em consideração toda a nossa coluna de juros. E aqui a nossa coluna de juros vai até
20, não vai até 60, beleza? Então aqui o que eu vou explicar para vocês é uma maneira de deixar isso automático. E aqui, em vez da gente usar apenas a fórmula soma, a gente vai usar uma outra fórmula, que vai ser a fórmula indireto. E é aqui onde a gente vai entrar num ponto avançado do Excel, onde a gente vai usar a fórmula indireto com a fórmula soma. Mas não se preocupa, fica aqui comigo que eu vou te explicar passo a passo, e se você não entender, você comenta aqui a sua dúvida que eu te respondo e vou deixar ela clara para você, beleza? Beleza? Mas agora vamos lá escrever essa fórmula indireta. Primeiro deixa eu apresentar o que é a fórmula indireta, ó, igual, indireto. Ela sozinha, ela não tem muito um sentido, ela não é aplicável sozinha. Mas o que a gente vai fazer? A gente usa ela normalmente com outra fórmula para poder mudar algum tipo de referência. No nosso caso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula indireto para não pegar esse intervalo inteiro. A gente vai pegar esse intervalo todo da soma dos juros em relação ao período. E a gente não consegue simplesmente usar nessa fórmula soma aqui e falar, eu quero ir da linha, eu quero ir de D8, que é essa primeira, até D100 e alguma coisa, e só olhar isso daqui, só olhando a fórmula soma. Então, para a gente fazer isso, a gente tem que usar a fórmula indireto junto com a fórmula soma. Então, vamos lá, ó. Vou escrever separado aqui, ó. Então, vamos lá. A gente vai colocar a mesma coisa, ó. Igual, soma. Eu vou colocar aqui para comparar com o valor ali em cima, beleza? E agora a gente vai colocar o nosso intervalo. Só que diferente do que a gente fez ali, a gente não vai selecionar o intervalo inteiro. Aqui a gente vai chamar agora a fórmula indireta. Ó. Então, igual, indireto. Quem vai ser o nosso texto de referência? Se a gente analisar a fórmula soma, o valor que a gente tem que entrar aqui é o nosso valor do nosso intervalo que a gente vai somar. Então é exatamente isso que a gente vai escrever aqui. Lembra que a gente tinha colocado? É de B8. Então vamos escrever a mesma coisa, ó. Lembrando que aqui a gente vai escrever um texto, então a gente tem que colocar entre aspas. Então a gente vai colocar B8 até B8 até. Então esse até a gente coloca como 2 pontos aqui no Excel. E agora a gente vai até B. E é aqui que vai entrar o pulo do gato. Por quê? Porque a gente tem que pegar esse númerozinho aqui, ó. Porque esse númerozinho que vai aqui, ele vai até a linha que a gente quer. E essa linha que a gente quer é referente a esse 120. Beleza? Vamos só verificar aqui, ó. Quer ver? Deixa eu dar um enter aqui, ele vai dar um erro. Porque a gente não completou a fórmula. Mas deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Olha aqui nessa fórmula de soma que a gente colocou aqui. Ele vai de D8 até D127. Beleza? E por que ele vai de D8 até D127? Porque aqui a gente está começando na 8ª linha. Então ele vai 120 linhas para baixo, então seria a linha 128, mas aqui ele conta esse daqui como sendo a primeira. Então a gente vai até 128 menos 1. Ficou claro? Olha aqui, 1, se a gente for contar, né, seria 1, corresponde ao 8. 2, corresponde ao 9. 3, corresponde ao 10. Então é por isso que ele vai até 127, porque ele começa na linha 8. Então é 8 mais 120, 128. Menos 1, porque ele considera essa linha aqui como sendo a primeira, 127. Então é isso que a gente vai colocar aqui na nossa fórmula indireto agora. Ó, igual, soma. Agora a gente vai chamar a função indireto. Vamos abrir as nossas aspas aqui. Só um detalhe aqui, se você estiver achando isso muito complicado, eu vou deixar aqui para vocês um link, no primeiro link da descrição do vídeo, a gente tem um guia de bolso, que a gente carinhosamente chama de guia de bolso do Excel, que a gente tem descrições das 57 fórmulas mais usadas, inclusive a soma e a indireto estão lá também, e lá a gente explica de uma maneira bem simplificada o que cada uma fórmula faz, como você pode usar cada uma das fórmulas, com um exemplo bem prático. E além disso, a gente tem, junto com esse guia de bolso, uma planilha que você pode praticar cada fórmula usando a planilha que a gente vai te dar também, beleza? Então, se você está interessado em saber um pouco mais, o link está na descrição do vídeo, é só você clicar e saber um pouco mais. Mas vamos voltar aqui agora para a nossa planilha. D. Antes a gente estava fazendo na coluna B, né? Foi mal. A gente tem que fazer na coluna D. Coluna B é essa daqui, ó. Tô viajando. Coluna D. Mas vamos lá agora. A gente vai de D8, ó, D8, até D, vamos fechar aspas, e agora a gente vai colocar um símbolozinho, que é esse daqui, ó, é o e-comercial. O que significa esse e-comercial aqui? Significa que a gente vai concatenar variáveis. Ou seja, em outras palavras, a gente vai juntar dois textos, beleza? E aqui o que a gente vai colocar depois do concatenar, depois desse ezinho comercial, pode ser número, porque sempre que a gente concatenar duas coisas, o Excel vai entender que o primeiro termo e o segundo termo, concatenados juntos, vão formar um texto. Então, independente se eu escrever jacaré ou se eu colocar 22, ele vai concatenar isso aqui com isso aqui, independente se isso daqui que a gente vai pôr agora for um número ou for uma palavra. Beleza? Um pouco confuso, né? Mas vamos lá agora para a prática que vai ficar mais fácil.
Aqui vocês lembram que foi até D127, né? Então a gente tem que escrever 127 aqui para ficar igual, né? Só que se a gente simplesmente colocar 127, a gente não está levando em relação a esse número aqui do período de meses. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir simplesmente e clicar aqui. Só que não é 127, então é mais 7. Por que 7? Porque aqui ele está começando na coluna 8 e aqui ele está levando em consideração que essa daqui é a primeira, beleza? Então a gente vem cá agora, fecha a nossa função indireto, fecha a nossa função soma e dá um Enter. Pronto. Agora vamos colocar aqui com a visualização de contábil, para que é pra gente ver em fórmula de números. E olha aqui o que aconteceu, deu exatamente a mesma coisa, ó, R$19.873,12. Só que olha que legal que acontece, se a gente mudar aqui o período para 60 meses, por exemplo, ele muda automaticamente. Vamos fazer um teste? Vamos falar que a gente quer colocar só um mês, ó, vou pôr um mês. Então vou dar um Enter aqui. Se for só um mês, então ele vai render pra gente 5,70. Então, 5,70. Vamos supor agora que a gente quer colocar 2 meses. 13,70. E olha aqui que é os 13,70. É 5,70 mais 8, dá exatamente os 13,70. Beleza? Então, para isso, para a gente completar a nossa segunda dica, a gente vai simplesmente, em vez de colocar a soma simples aqui, a gente vai colocar a soma com a função indireto. E por que a gente está fazendo isso? Eu vou só dar um Ctrl+C aqui e aí Ctrl+V aqui. E por que a gente está fazendo isso? Só para poder relembrar, porque assim a gente consegue automatizar o valor da soma de juros aqui e assim a gente tem um valor total aqui. Tudo automaticamente. Então, aqui a gente construiu uma planilha toda automática, beleza? E aqui, o terceiro passo para levar essa planilha para um nível super avançado, super profissional, eu vou propor da gente mudar essa parte aqui, do tipo de investimento. E aqui o que a gente vai fazer? Em vez da gente colocar a porcentagem aqui, a gente vai colocar qual é o investimento que a gente quer. Por exemplo, é CDI, é LCI ou LCA, é poupança, é CDB, beleza? Então a gente vai simplesmente escrever o texto aqui, né? E aí ele já vai buscar pra gente essa porcentagem automaticamente e já vai fazer os cálculos pra gente, beleza? Então, para isso, vamos lá para a terceira dica que vai levar essa seu simulador de investimentos para um nível assim de outro planeta, beleza? Então vamos lá criar essa nossa tabela. Então, para isso a gente tem que criar agora uma tabela que contenha o nosso tipo de investimento e a nossa porcentagem, beleza? Porque a gente tem que ter algum lugar para buscar essa informação. E eu não vou colocar isso daqui aqui. Por quê? Porque isso aqui é um relatório detalhado do nosso investimento. Beleza? Então eu não quero colocar isso daqui. Eu quero colocar uma aba só com as informações dos tipos de investimentos, beleza? Então vamos lá, vamos criar uma nova aba aqui. Vamos colocar um nome aqui assim agora, ó. Investimento. Bom, agora a gente vai montar uma planilha de investimentos. O que tem que ter nessa planilha? Tem que ter qual é o tipo de investimento, vamos chamar assim, ó, investimento. A gente tem que ter, deixa eu só aumentar a letra para 12 aqui. A gente tem que ter qual é o rendimento. Eu vou pôr assim, ó, o nosso rendimento mensal. E aqui eu vou colocar o nosso rendimento anual, beleza? Vamos só dar um autoajuste aqui. Vamos colocar centralizado. Vamos pintar de verde, fazer igual a gente fez antes. Negrito, 14. Vamos selecionar tudo. Autoajuste. Vamos dar um grid aqui. Vamos fazer assim agora. Vamos colocar alguns investimentos aqui, ó. Vamos dar um grid. Vamos dar um grid externo aqui. Pronto. E aqui, deixa eu dar assim também que eu gosto. O que a gente pode colocar? Vamos colocar, por exemplo, aquele bom investimento chamado poupança. Vamos colocar um tesouro pré-fixado. Vamos pôr CDB. Vamos colocar aqui também LCI ou LCA. Vamos colocar também tesouro direto Selic. Acho que dá para entender, é só um exemplo, né? Mas lembrando aqui que você pode colocar o que você quiser. Beleza? Vamos tirar isso. Pronto. Aqui a gente coloca de novo. Beleza. Então aqui vamos colocar que a poupança está rendendo hoje em 0,29%. Vamos colocar tudo em porcentagem aqui, né? 0,29%, 0,29%. Vamos colocar o tesouro pré-fixado com 0,5%, CDB com 0,38%, LCI e LCA vamos colocar 0,39% e o tesouro direto Selic, vamos pôr 0,5% também. Beleza, agora a gente tem a taxa, o investimento, a taxa mensal e a taxa anual. A taxa anual, como é que a gente calcula? Muito simples, é só a gente jogar na fórmula, quer ver? Vou colocar a fórmula aqui para você. Ó, então essa daqui é a fórmula de conversão para calcular a taxa anual tendo a taxa mensal, ou seja, a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal, tudo elevado a 12 menos 1. Então vamos só escrever essa fórmula aqui, ó. Igual, abre parênteses, 1 mais taxa mensal, que no caso é essa daqui, fecha parênteses, vamos elevar, é só a gente colocar esse chapéuzinho aqui, ó, elevado a 12 menos 1. Pronto. Então esse daqui é o valor da nossa taxa anual. Vamos colocar agora um centralizado. Então aqui agora a gente calculou quanto foi a porcentagem anual, beleza? E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que simplesmente mudar aqui o tipo de investimento e colocar um nome, né?
E para colocar esse nome, em vez da gente escrever, eu vou dar uma dica extra para você que ficou até aqui. Em vez da gente precisar, por exemplo, escrever, eu quero CDB. E aí falar, aqui tá dando erro porque a gente precisa de um número aqui. Então a gente não tá colocando número, por isso que deu erro em tudo, beleza? Aí eu tenho que ir lá na minha lista, colocar, o que mais que eu tenho aqui? Eu quero quero tesouro pré-fixado. E vim aqui escrever, tesouro pré-fixado. Não. Então, como é pra gente fazer uma planilha profissional, eu vou dar uma dica extra para você que ficou até aqui e a gente vai criar uma coisa que a gente chama de lista suspensa. O que é uma lista suspensa? Você já mexeu em alguma planilha que tinha uma setinha aqui para baixo e te deu um monte de opção para você clicar? Pois é, isso é uma lista suspensa. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai colocar nessa lista suspensa todos os nossos investimentos que estão presentes aqui nessa nossa planilha. Então, como que a gente vai criar essa lista suspensa? É muito simples, olha aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. Clica aqui, agora você vai vir aqui em dados, vai clicar aqui, beleza? E aqui, só lembrando aqui, se você chegou até aqui nesse vídeo e ainda não clicou nesse botão de curtir aqui, pega o seu mouse, clica aqui nesse botão de curtir e eu tenho que te contar uma coisa, sua mão não vai cair e isso vai ajudar o canal e muito a crescer. Então, clica nesse botão de curtir aqui, se inscreve no canal e clica no sininho aqui para receber mais notificações dos nossos vídeos quando a gente postar, beleza? E outra coisa, se você quer dicas diárias de Excel, segue a gente no nosso Instagram, @gênios-do-excel. Lá a gente posta dicas diárias de Excel, de frases motivacionais pra gente começar bem o dia e aquela piadinha no meio do dia para quebrar a nossa rotina e deixar o nosso dia melhor, beleza? Mas bora lá voltar pro nosso vídeo. Como é que a gente vai criar a nossa lista suspensa? A gente vem simplesmente aqui, vai clicar em lista, e agora aqui em fonte a gente vai selecionar o nosso intervalo. Então a gente vem cá, clica aqui na nossa folha de investimentos e vai selecionar, ó, todo o nosso investimento. Se a sua lista for até aqui, se a sua planilha estiver aqui, você seleciona até aqui, beleza? A gente vem cá e vem até aqui. Agora a gente só vem aqui e dá um OK. Pronto. E olha o que aconteceu. Apareceu esse botãozinho pra gente aqui, ó. Igual. Clica aqui e pronto, ó. Poupança, tesouro pré-fixado, CDB, LCI, pronto. Olha que legal. Só que aqui ele continua dando erro, né? Porque aqui a gente está entrando um texto e não uma porcentagem. E como que a gente vai fazer isso? E é aqui que eu vou te dar a terceira dica, beleza? E a terceira dica consiste em a gente aplicar mais uma função. E essa função é a famosa PROC-V, beleza? Como que a gente vai aplicar essa PROC-V? A gente vai analisar qual texto que está aqui. A partir do texto que está aqui, a gente vai vir aqui nessa nossa planilha, vai procurar esse texto aqui e vai procurar qual é o rendimento mensal referente a esse investimento. Então, por exemplo, se a gente vier aqui e colocar CDB, o Excel vai vir para a gente aqui nessa planilha de investimentos, vai procurar CDB. Qual é o rendimento mensal? 0,38%. Beleza, então eu vou colocar 0,38% nos cálculos. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora, beleza? E onde é que a gente precisa dessa conta? Não é aqui nos juros, ó? Não é os juros que usa aquele valor? Então, em vez da gente vier aqui e simplesmente multiplicar por esse valor, a gente vai usar uma outra função, que é a função PROC-V. Vamos lá então? PROC-V. Se você não conhece ainda a função PROC-V, a gente tem um vídeo aqui no canal explicando a função PROC-V mais detalhadamente. Então, se você está interessado em aprender, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, então você vai poder ir lá no vídeo e conferir com mais detalhes a função PROC-V, beleza? Então vamos lá, ó. Valor procurado. Quem que é o valor que a gente está procurando? É esse valor aqui. Lembrando que a gente vai colocar um F4 para a gente poder travar. Ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Matriz tabela. Bom, a matriz tabela é a nossa matriz de informação. Então a gente vem cá na folha de investimentos e seleciona quem é a nossa matriz tabela. É aqui, nossa matriz de dados. Então, ponto, vírgula, para a gente passar para o próximo argumento. Num índice coluna. O num índice coluna é o valor no qual eu quero retornar a minha resposta. Então, por exemplo, aqui a gente tem coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, a gente está procurando, por exemplo, CDB. Se eu colocar aqui num índice coluna igual a 1, ele vai procurar CDB e vai retornar CDB. Se eu colocar num índice coluna igual a 2, ele vai procurar CDB e vai retornar 0,38. Se a gente colocar igual a 3, ele vai procurar CDB e vai retornar 4,66. Mas aqui como a gente está fazendo um cálculo de rendimento mensal, a gente vai usar o rendimento mensal. Então a gente vem cá e coloca 2. Porque 2, linha, coluna 1, coluna 2. Ponto, vírgula, para passar para o próximo argumento. Verdadeiro ou falso. Aqui como a gente quer um valor exato, não quer um valor aproximado, a gente vai colocar falso. Então você pode escrever falso ou colocar 0. Mesma coisa. Fecha parênteses do PROC-V e pronto. Agora é só dar um Enter. Vamos ver se funcionou? Aí uma coisa importante que a gente não colocou, a gente tem que travar essa matriz aqui, ó. Então a gente vem cá, seleciona ela, F4 e dá um Enter.
Porque se a gente não fizer isso, na hora que a gente deslocar essa célula aqui, ele vai deslocar também a coluna, lá da nossa matriz de investimento, beleza? Então agora a gente vem cá, clica aqui, 2 cliques nesse quadradinho, que ele vai completar pra gente as fórmulas, ó. Pronto, e aí ele já completa pra gente automaticamente, beleza? E aqui se a gente quiser mudar o nosso tipo de investimento, a gente vem cá simplesmente, clica aqui e muda, ó, LCI e LCA, ele já muda o cálculo automático. Se a gente quiser mudar, por exemplo, colocar a poupança, ele muda automaticamente, beleza? Tesouro Direto Selic. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, coloca aqui a opinião de vocês nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam. Gostaram do nosso simulador? Acharam difícil? Ficaram com dúvida? Coloca aqui e deixa a gente saber o que você achou. Beleza? Então é isso daí. O Gênesis vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.